Este é um audiobook da obra Xadrez, Pôquer e Roleta Russa, de Paulo de Almeida, proposta executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Ouça agora o conto Pesadas Engrenagens. Antes do movimento, há o prenúncio, o som das caldeiras em ebulição, das fornalhas que transformam a matéria bruta em calor, da energia que se transforma e se impõe contra a natureza inerte da matéria. Então, se há movimento, é porque houve ambição. Desde a vontade ansiosa e instável de um elétron que se agita por uma quimera de energia, até a pesada estrutura de ferro de uma locomotiva, que exige muitos cavalos de força para satisfazer seu deslocamento. Todos têm seu preço. Lúcia queria ser um elétron, queria ser como Anita, mas se sentia a própria locomotiva estacionada, pesada e imóvel. No exato momento em que pensava nisso, seu ônibus passara pela antiga estrada de ferro que corta o estado. A imagem dos trilhos a fez pensar sobre o peso do seu corpo. Sentia-se como uma pesada locomotiva que, antes de deixar a estação, anuncia seu consumo interno de energia ao som de apitos e uivos, que suplicam que a deixem em paz, que desistam deste forçado movimento. Não havia melhor metáfora para pensar em si mesma. Uivos, apitos, engrenagens e pistões. Uma barulheira que a deixava apavorada e revelava a luta interna entre suas engrenagens. Não há como escapar. Ela sabe que as fornalhas estão cheias de lenha e a cadência ritmada dos mecanismos aponta para um movimento que por dentro já começou, mas que pode não levá-la a lugar algum, e sim fazer sofrer, até por fim arriar sem sair do lugar. Foi assim naquele dia. Engrenagens e apitos eram tambores e cantos. Anita dançando no meio da roda como um elétron excitado. Conrad também estava excitado. Todos estavam. Uma nuvem de elétrons girando ao seu redor. Dentro de Lúcia queimava a fornalha. Ela estacou no canto da roda, sentindo-se violada por cantos, gritos, corpos e toques não consentidos. Com um sorriso plástico, tentava disfarçar o sentimento de repulsa e, juntando as mãos, mimetizava as vigorosas palmas dos que acompanhavam o ritmo da música. Agora sentia a mesma ardência de fogo que queimara seu estômago naquela roda de samba. Daquela vez, a energia da fornalha não foi suficiente para colocá-la em movimento, e ela assistiu passivamente a Anita dando em cima de Conrad, mesmo depois de ter confessado à prima sua paixão pelo rapaz. Anita desprezou seus sentimentos. Lembra-se do calor aumentar. Havia energia suficiente para agir, mas naquele dia o trem não saiu da estação. Ela queria acreditar que o tempo tinha passado, que ela mudara, mas sentia a inércia tomando conta do seu corpo. Com o ônibus em movimento, não sabia se iria ter coragem de fazer o que sente que deve fazer. Pressente o medo rodeando e este pressentimento o faz chegar de imediato. Respira fundo e prepara-se para um novo ciclo de pânico e ansiedade. Mas então, o ônibus para. O motorista se dirige aos passageiros. Pausa para janta, pessoal. Quando se prepara para levantar, percebe que já está sendo observada por outro passageiro. Um jovem rapaz que está de pé e movimenta-se sem pressa, à distância de alguns bancos antes de Lúcia. Ele estica o corpo em movimentos lentos e expirações espremidas, demonstrando um corpo em boa forma física. A fornalha do estômago queima novamente. É hora de agir. Levanta-se e caminha em movimentos pendulares. É como se o ônibus estivesse ancorado em um cais e o balançar das ondas dificultasse o seu caminhar. Quando chega perto do rapaz, se desestabiliza e acha apoio nos braços do jovem. Ao se escorar nele, aproveita para olhar dentro dos seus olhos e percebe o olhar de presa capturada. O rapaz está assustado. Não achou que seu flerte teria resposta tão imediata. Lúcia se satisfaz. Realmente mudara. Não é a mesma menina tola que uma vez não soube sambar. Um sorriso quebra o gelo. O rapaz relaxa um pouco. Ela agradece e vira o corpo, mantendo o olhar por cima dos ombros. A conversa transcorreu amena durante o jantar. O rapaz era um estudante universitário com muitos hormônios e poucas experiências. Não estava realmente interessado em Lúcia, mas agradava-se de ouvi-la
contar algumas histórias e principalmente de falar de si. Ao menos nestes momentos conseguia controlar a sua ansiedade e o medo que Lúcia causava quando o encarava e se insinuava sexualmente. Assim, manipulando as vontades sexuais do rapaz, simultaneamente como estímulo e repressão, Lúcia percebera que estava lidando com um confortável jovem de classe média, a caminho de uma boa vida. Não sabia o que fazer com essa informação. Agira por impulso, como aprender a fazer para sair do seu estado sufocante de inércia. Agora que o rapaz se revelara, não sabia mais o que queria. Mas o rapaz não viu desta forma. Encorajado pelas conversas e insinuações de Lúcia, ele tomou a decisão de comprar algumas bebidas e convidar Lúcia para sentarem juntos no fundo do ônibus. Lúcia recusara, e ele achou que ela estava jogando, se fazendo de difícil. Ficou frustrado. A cada ecoar de lata que se abria, Lúcia lembrava-se de Conrad, e era como um coice em sua consciência. Então, quando já estava decididamente bêbado, o rapaz resolvera se aproximar da sua poltrona. Sentou-se ao seu lado e tentou passar a mão em suas coxas. Ela lhe deu um tapa nas mãos e olhou revoltada. Achei que você gostasse de uma festinha, falou com aquela voz pastosa e os dentes salientes. Eu sou casada e estou grávida, disse Lúcia, mantendo os olhos inquisidores. Mas o rapaz não aceitou. Então por que ficou dando mole para mim? Fez questão de falar bem alto e desencadeou uma movimentação de olhares curiosos. Só puxei assunto, estava sendo educada. E você parecia interessante. Mas agora está bêbado. Um homem coloca meio corpo para fora do assento e manda o rapaz se sentar. A mulher dele ameaça chamar o motorista. O rapaz respondeu: "Shh, cala a boca e vai cuidar da tua mulher." O homem levanta-se, mas a mulher o segura pela cintura para contê-lo. Sentindo-se intimidado, o rapaz voltou para o seu assento e logo ferrou no sono. Com o ocorrido, Lúcia sentiu-se ainda mais pesada e incapaz. Por que não fora até o fim com o rapaz? Talvez fosse disso que estivesse precisando. Um pouco de adrenalina, menos raciocínio, mais impulsividade, leveza. Pensou que sua prima teria ido até o fim, sem culpa, sem ressentimento. E no fim, tudo dava certo para ela. Era até capaz de casar com este rapaz que futuramente iria se revelar um legítimo herdeiro de uma fortuna, e sua prima iria gozar de toda a riqueza. Também sem culpa ou responsabilidade, torrando com joias, jantares e roupas. Talvez um dia, ao passar pela pobre prima mal vestida, estenderia a mão para fora de seu carro importado e lhe daria alguns trocados, como fizera com Conrad, adquirido depois de usado e rejeitado. Continuou com esse sentimento, com esse peso por toda a viagem, e ao descer do ônibus, na última rodoviária do itinerário, sentiu-se ancorada a um banco de madeira, de onde fitava o partir e chegar dos ônibus. Estava tão cansada, pareceu-lhe que fizera uma viagem de uma vida inteira e que não podia mais ir adiante. Não havia motivos. Observava rostos, eram cheios de vontade. Revelavam destinos e ela não se parecia com nenhum deles. Ficou ali imóvel e aprendeu a gostar daquele momento. Que era bom, porque era nulo, vazio. Estava ali apenas e resolvera que não iria mais aceitar provocações de seu estômago quente. Iria esperar a temperatura baixar e manter-se em repouso. E em repouso, ainda sentindo as marcas que o banco deixou em suas pernas, comprou uma passagem e tomou o caminho de volta para a casa de Conrad.